À meia-noite, em meio à escuridão e à dor, o cântico de Paulo e Silas ressoava nas paredes frias da prisão, suas vozes ecoando como uma chama no coração das trevas. Eles não cantavam apenas para se confortarem, mas como uma declaração de fé, uma resistência espiritual que desafiava o poder das correntes e das muralhas. A cada nota que entoavam, a atmosfera ao seu redor parecia se transformar. Aqueles prisioneiros castigados pela injustiça, em vez de sucumbirem ao medo e ao ressentimento, elevaram louvor a Deus, numa oração coletiva que tocava o mais profundo de suas almas e transcendia as paredes dessa cárcere. Então, um tremor abalou as fundações da prisão. O chão começou a tremer, e um estrondo reverberou pelo local. Era um terremoto, mas não como qualquer outro. Aquele parecia carregado de propósito, como se as próprias mãos de Deus estivessem derrubando as barreiras que aprisionavam seus servos. As correntes se romperam, as portas se abriram, e todos os prisioneiros se viram livres. O carcereiro, acordado pelo tremor e ao ver as portas escancaradas, entrou em pânico, certo de que os presos ficaram fugidos e que seu destino seria segurança. Ele estava prestes a tirar sua própria vida, mas Paulo disse: "Não faça isso. Todos estamos aqui." Com um coração contrito e sentido pela atitude das missões, o carcereiro caiu aos pés de Paulo e Silas e, com lágrimas nos olhos, perguntou: "O que devo fazer para ser salvo?" Ali, naquele instante, ele não buscava apenas respostas religiosas, mas a paz que viu em Paulo e Silas em meio ao sofrimento. Com ternura, eles lhe disseram: "Creia no Senhor Jesus, e será salvo, você e sua casa." Naquela noite, o carcereiro e sua família foram batizados e experimentaram a alegria da salvação. E o mesmo Deus que libertou Paulo e Silas da prisão libertou a alma de mais uma família. A história de Paulo e Silas na prisão é uma lição sobre a fé inabalável em Deus em meio às adversidades. Mesmo nas situações mais sombrias, sua confiança na justiça e no amor divino tornou-se um testemunho poderoso. Eles não apenas conquistaram sua liberdade física, mas também plantaram os sentimentos de liberdade espiritual, desenvolvendo o sofrimento em louvor e a opressão em redenção. Na manhã seguinte, a notícia do terremoto e da libertação dos prisioneiros já se espalhou por toda a cidade de Filipos. A prisão em ruínas e a história de um cântico que sacudiu as fundações do cárcere despertaram tanto a curiosidade quanto o temor entre as pessoas. Ao amanhecer, as autoridades, possivelmente assustadas com o ocorrido, enviaram mensagens ordenando a soltura de Paulo e Silas, esperando que eles saíssem discretamente da cidade. Contudo, Paulo, firme e justo, não aceitou essa solução silenciosa. Ele revelou aos oficiais que tanto ele quanto Silas eram cidadãos romanos e, portanto, tinham direitos que tinham sido violados. Esse detalhe causou grande inquietação entre as autoridades, pois perceberam que cometeram um grave erro ao aprisioná-los e açoitá-los sem julgamento, o que era ilegal para um cidadão romano. Temendo represálias e desejando evitar um escândalo, eles próprios foram até a prisão, pedindo desculpas a Paulo e Silas e saindo que saíssem da cidade de maneira importadora. No entanto, antes de partirem, Paulo e Silas escolheram fazer uma última visita à casa de Lídia, uma mulher que havia se tornado sua primeira convertida em Filipos e cujas portas estavam sempre abertas para os seguidores de Cristo. Na casa de Lídia, uma pequena comunidade de cristãos de Filipos se reuniu para ouvir as palavras de encorajamento de Paulo e Silas. Aquele grupo foi formado por gente simples, que se inspirou na fé das missões e se converteu ao Evangelho. Lá, reunidos com seus novos irmãos de fé, Paulo e Silas contaram os detalhes de sua experiência na prisão e como, mesmo em meio ao sofrimento, Deus havia mostrado seu poder. Suas palavras encheram o coração dos presentes de esperança e coragem, especialmente do carcereiro e de sua família, que
que agora faziam parte daquela comunidade. A pequena igreja de Filipos nascia não apenas de pregações, mas de testemunhos de fé viva, que inspirava cada um a perseverar, mesmo diante de perseguições. Assim, Paulo e Silas se despediram, deixando para trás uma comunidade vibrante e uma cidade marcada por um evento sobrenatural. Partiram com o coração cheio de gratidão, conscientes de que Deus os havia usado para plantar uma semente que crescesse e florescesse. Ao longo de suas jornadas, sempre levariam consigo a lembrança daquela prisão que, ao invés de aprisioná-los, tornou-se um palco para o poder transformador da fé e do amor de Deus. E assim, a história de Paulo e Silas na prisão se manteve, incidentalmente como um testemunho atemporal de que, em meio às trevas, o louvor e a fé são capazes de romper correntes, abrir portas e transformar vidas. A canção que ecoou naquela prisão em Filipos continuaria a ser cantada, inspirando gerações a seguirem o exemplo de Paulo e Silas, vivendo uma fé inabalável e confiando sempre que, em qualquer situação, Deus pode transformar sofrimento em libertação.